É muito comum você ver vídeo aqui pela internet de pessoas trazendo manuais para lidar com pessoas autistas, e especialmente dicas de como se comportar próximo a um autista ou como reconhecer uma pessoa como autista, dicas de como identificar. Será que o meu filho é autista? O que é que eu tenho que analisar para saber se ele é autista? Primeiramente, você precisa entender que você não tem que analisar nada. É claro que você percebe coisas, mas quem vai fazer uma análise profunda mesmo é um médico, um neurologista e um psicólogo especialista em autismo. Então você pode observar algumas coisas, suspeitar quando for o caso e, claro, procurar um desses profissionais para que eles possam te ajudar da melhor forma possível. Mas se você sabe que é autista, ou tem um filho autista, ou está suspeitando que alguém na sua casa é autista, eu vou te dar hoje 5 dicas de como observar, de como reconhecer características que só pessoas autistas têm. Inclusive, tanto eu quanto meu filho, a gente tem quase todas elas. E foi por isso que eu resolvi falar sobre ela. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, esse é o meu canal, meu nome é Marcelo Oliveira e se você ainda não me conhecia, não tem absolutamente nenhum problema, você pode me conhecer mais, pode aprender mais sobre autismo, desenvolvimento pessoal, profissional, tecnologia aqui nesse canal, é só você clicar em inscrever-se e aproveitar e ativar o sininho de notificação, assim você não vai perder nenhum dos vídeos novos que eu vou liberando por aqui, fechou? Feito esse nosso trato, eu só vou te pedir para dar um joinha nesse vídeo também, porque quando você clica no joinha, o joinha é o quê? É o botãozinho de gostei, significa que você gostou desse vídeo, e o algoritmo do YouTube fala assim, olha, se aquela pessoa gostou, outra pessoa pode gostar também, então vou indicar esse vídeo, e aí mais pessoas vão se informar sobre o autismo. E você pode mandar esse vídeo para alguém também, da sua família, ou para aquele amigo que você acha que o filho dele é autista, ou sem alfinetes, mas pode mandar para qualquer pessoa que vai me ajudar também. Beleza? A primeira coisa que você precisa entender é que nenhum autista é igual ao outro. Não existe um manual concreto que vai te falar assim, olha, todo autista tem que ter essa característica. Essa é a principal, não pode faltar. Tem várias características que são comuns, mas você precisa entender que nenhum autista é igual ao outro. Até porque existem vários fatores que podem ajudar a gente a entender melhor essa história. Que fatores? Por exemplo, o fato dele ter se reconhecido como autista ou não ter se reconhecido, o fato da família ter demorado no diagnóstico, o fato daquela pessoa ter recebido atendimento psicológico ou não, o fato de haver intervenção cedo ou não, tudo isso interfere nas características. Então você precisa compreender que nenhum autista é igual ao outro e não tem nenhuma característica que vai te falar assim, olha, essa característica que é clássica, se ele tiver essa, tá taxado. É autista e ponto final. Não é assim. A segunda característica é relacionada a autistas adultos ou até mesmo pais de autistas crianças, por exemplo. Nunca fale isso assim, mas ele nem parece que tem autista, procura outro médico. Nossa, ele não parece autista. Não, essa criança, não, ele não é. Fique tranquilo, ele não é. Você não pode falar isso. Sabe por quê? Porque você não tem conhecimento para isso. A não ser que você seja um profissional médico, neurologista especialista nisso, um psicólogo especialista nisso, você não pode falar isso. Porque se aquela pessoa disse que ela é, ou aquele pai falou que aquela criança é autista, eles têm diagnóstico, eles sabem que é, reconhecem e agora convivem com essa situação. Então você não pode desdiagnosticar ninguém, isso não faz sentido algum. Não fale isso, não é legal, não agrada ninguém. Falando isso, muitas pessoas acham que estão agradando. Não, mas você parece normal como eu. Não é assim. Tá? Não fale isso, que não faz sentido nenhum. A terceira coisa que muitas pessoas falam é que o autista ele é mal educado, ou então que ele é muito grosso, rude até, mas não é isso não. Algumas crianças com autismo, elas têm dificuldade de comunicação, e isso vem lá desde a escola. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade de comunicação. Eu sempre tive dificuldade, por exemplo, de iniciar uma conversa, de finalizar uma conversa, de fazer uma amizade, de saber que tipo de situação conversar. Será que eu posso falar sobre futebol? Será que eu posso falar sobre música? Será que eu posso falar sobre videogame, bateria, violão, teclado, tecnologia, computador? Sobre o que eu posso falar com você? Eu não sabia, eu nunca sabia como lidar nessas situações. Então, muitas pessoas não sabem como comunicar com um autista. E sobre essa questão de ser meio rude, meio grosso às vezes, é porque é muito difícil. Gente, se coloca no meu lugar. É muito difícil pensar no que falar antes de já botar a palavra para fora.
Isso é muito difícil, até para um neurotípico, eu acho, eu não sei. Mas eu acho que seja difícil para um neurotípico também. Talvez não tanto, eu não sei. Mas é muito complicado. Eu tenho muita dificuldade, preciso me policiar, me policio há muito tempo. Antes, por exemplo, na faculdade, eu era chamado de super sincero. Tinha até uma série de um cara super sincero. E os meus amigos falavam que eu era super sincero. Para não dizer que eu era grosso, então para não dizer que eu era mal educado. Só que naquela época eu não tinha o diagnóstico, eles não sabiam sobre isso também. Então assim, olha, não era super sincero não. Eu só tinha dificuldade de comunicar mesmo, sabe? E isso é surreal. Talvez seja uma das maiores dificuldades que eu tenho ainda hoje. É muito difícil manter uma comunicação olho com olho. Olhar para uma câmera que está estática e está parada e ninguém está me questionando ali, é tranquilo. Agora, assim, conversar com uma pessoa, se for novo, iniciar uma nova amizade, assim, é complicado, viu? É puxado, confesso. O quarto item dessa lista é o seguinte. Não imagine, caso você esteja procurando diagnóstico para o seu filho, por exemplo, que o seu filho não vai ter uma vida normal como crianças neurotípicas, por exemplo. Sim, ele vai. Só que você precisa inserir essa criança no meio de crianças neurotípicas. E você não pode esconder o diagnóstico do seu filho. Você não pode esconder o diagnóstico de autismo. As pessoas precisam conviver com o autismo como elas convivem com qualquer outra situação. Com a síndrome de Down, com uma criança hiperativa, com uma criança com TDAH, com qualquer outra situação. A gente precisa conviver com essas questões como a gente convive com qualquer outra questão, com o fato de que está chovendo, com o fato de que está calor, com qualquer outro fato. É simplesmente um fato. Não esconda o diagnóstico, não evite falar sobre autismo, não esconda o seu filho dentro de casa, especialmente pessoas que moram em cidades muito grandes, que a verticalização é surreal, então acaba que distancia mesmo a criança do universo, sabe, social, urbano. Então, não faça isso, por favor. A quinta e última dica é relacionada à verbalização. Muitas crianças, infelizmente, elas não verbalizam, elas não falam, elas não conseguem, digamos que, ouvir, conversar e verbalizar o que elas estão pensando, né? E às vezes elas só verbalizam depois de um trauma, ou então ela parou de verbalizar por conta de um trauma também, isso pode acontecer. Mas o que eu quero dizer é que o fato dela não verbalizar não significa que ela não escuta e que ela não entende. Tem muita gente que confunde isso, que acha assim, olha, se ele não fala, ele não escuta, então eu posso falar qualquer coisa perto dele. Não pode. É por isso que muitas crianças evitam, elas até sabem falar, falam sozinhas, inclusive, mas na presença de adultos, especialmente adultos abusadores, abusador que eu digo não sexualmente, mas um abusador de outras coisas, de outras características, sabe assim, o abuso psicológico, porque às vezes a pessoa acha que ele não fala e fala qualquer coisa perto dele, inclusive coisas que não deveria falar para uma criança, por exemplo, ou conversar sobre assuntos que não deveria, então a criança ela recua, tá? Então assim, não é porque ela não fala, aliás, não é, então assim, ó, não é porque ela não fala que ela não escuta. É claro que ela escuta e é claro que uma hora ela vai falar, ela vai verbalizar. Não é porque ela não fala que ela não escuta. É claro que ela escuta. A não ser que você tenha diagnóstico de surdez. Mas se ela escuta, ela entende. E ela uma hora pode expressar isso de alguma forma. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. O cenário está um pouco diferente porque eu ainda estou viajando. Então, estou gravando vídeo de quarto de hotel, mas eu não quero deixar vocês sem conteúdo. Então, enquanto eu puder, estarei por aqui gravando e até porque vocês estão dando feedback muito legal também. Beleza? Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana. Até a próxima. Tchau.